E aí, galera, você vai assistir mais uma aula do canal do Vlog do Professor Bruno. E não se esqueça de clicar no gostei, isso aí ajuda bastante, tá? E se inscreva no canal para ficar recebendo sempre as novidades aí das novas aulas, os novos cursos, os novos módulos e por aí vai, tá bom? Boa aula! E aí, moçada, beleza? Professor Bruno na área, voltando com mais uma aula do nosso curso de Unity com C#. E nessa aula nós vamos falar de arrays bidimensionais. Então, na aula passada nós falamos dos arrays unidimensionais, que são os vetores. E nessa aula nós vamos falar das matrizes, que são os arrays bidimensionais. Então, eu posso armazenar agora, eu posso trabalhar com linhas e colunas. A representação do array bidimensional ele é como se fosse uma tabela, tá certo? O unidimensional, o vetor, ele é uma tabela de uma linha, vamos imaginar assim, né? Uma linha e várias colunas, tá certo? Um vetor. O bidimensional, ele é uma tabela com mais linhas e mais colunas. Então, imagina uma tabela com 3 linhas, por exemplo, e 2 colunas, enfim. Tá? Aqui eu trabalho agora com 2 direções, o eixo x e y representando as linhas e as colunas. Tá certo? Vamos lá, vamos rapidinho aqui. Só para exemplificar o que nós vimos na aula passada e que nós vamos ver nessa aula, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, 2 imagens. Uma relacionada ao array unidimensional, tá vendo? É uma linha só, ok? Com várias colunas, tá certo? O array que nós criamos na aula passada. E o que nós iremos trabalhar nessa aula agora, vocês estão vendo aí na imagem, que é o array bidimensional. Então, eu vou trabalhar agora com linha e coluna, ok? Então, vamos lá, vamos sem demora, vamos entender como trabalhar com essa estrutura. Então, vou criar aqui já o nosso script, vou chamar de array matriz, beleza. Vamos abrir aqui no nosso MonoDevelop, joia, e começar a programar aqui, colocar a mão na massa. Vamos criar a nossa estrutura então. Muito simples. Vou criar então inicialmente aqui uma estrutura de inteiros, sem muita diferença aqui da estrutura inicial. Vou chamar a minha estrutura o nome vai ser dist, de distâncias, new dist. Então, isso aqui foi o que nós fizemos na aula passada, é um array unidimensional, de uma direção só. Porém, agora, eu quero trabalhar com o array bidimensional, de duas direções. Então, para isso, eu indico aqui uma vírgula. Colocando a vírgula ali, eu já estou indicando que eu vou trabalhar com 2 dimensões, com uma linha e uma coluna, basicamente, tá certo? E aí eu tenho que indicar aqui, onde eu estou criando o objeto, um valor para a linha e o outro valor para a coluna, para as 2 dimensões aqui desse array, dessa matriz. Então, vou criar uma matriz aqui com 3 linhas e 2 colunas. Então, para fazer uma referência com tabela, vamos lembrar aqui que o primeiro valor é relacionado às linhas e o segundo valor relacionado com as colunas. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer um array, uma matriz com a relação dessa imagem que a gente está vendo aí, que vocês estão vendo aparecer aí, vai ser essa tabelinha aí que eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. Vamos atribuir os valores, então.
int não, né? O nome do meu da minha matriz, que é dist. Como agora eu tenho dois índices, duas dimensões, eu tenho que indicar um valor para o primeiro e um valor para o segundo índice. Então, a primeira posição é a linha 0, coluna 0. Então, essa tabelinha dist vai ser uma tabelinha de distâncias. Suponhamos que eu estou em uma determinada cidade e eu quero obter aí a distância do meu ponto, da minha cidade, né, em relação à cidade 0, a cidade 1, a cidade 2 e a cidade 3. Tá certo? Então, a primeira coluna vai ser a identificação da cidade, a segunda coluna vai ser a identificação da distância. Então, a cidade 1, ok? Então, eu estou aqui na linha 0, coluna 0, cidade número 1, ok? Em relação à cidade que eu estou, linha 0, coluna 1 vai receber a distância. Então, a primeira distância aqui, 200 quilômetros, não é isso? Isso mesmo. A segunda cidade, vou chamar de cidade número 2. Então, eu preenchi aqui a primeira linha. Veja bem, eu tenho 3 linhas. A linha de índice 0, com as duas colunas. Duas colunas, índice 0, índice 1. Então, a minha segunda cidade, que está na linha 1, coluna 0, o nome da minha segunda cidade, que vai ser 2, e a distância, linha 1, coluna 1, em relação à cidade que eu estou, a da cidade 2, vai ser de 150 quilômetros. Por fim, eu vou preencher a terceira linha. Então, a terceira linha, a posição 0 da coluna da linha 2, linha de índice 2, que é a terceira linha, tá? Vai ser o nome da cidade, que é cidade 3, e a linha 2, coluna 1, vai ser a distância dessa cidade, correto? Então, veja bem, a minha matriz com 3 linhas e 2 colunas devidamente preenchida, certo? Vamos escrever essas informações na tela. Agora vem uma parte interessante. Deixa eu criar mais 2 variáveis aqui, L e C, né, que vão controlar a linha e a coluna. Vou colocar aqui, ó, LI e CO, linha e coluna. E vamos usar o for para fazer, para a gente poder varrer essa matriz e pegar os dados, né, para poder fazer o preenchimento aí, para poder escrever esses dados, esses valores na tela. Então, primeiramente, a gente percorre as linhas. E dentro de cada linha eu vou percorrer as colunas. Então, o primeiro for aqui para percorrer as linhas, LI, tá, então Ctrl Z aqui, LI, a minha variável, deixa eu mudar, né? Deixa eu colocar só L mesmo, mais fácil, L e C. Então, L iniciando em 0, enquanto L for menor que quantas linhas eu tenho? 3. Então, enquanto L for menor que 3, eu incremento aqui o valor de L. Então, veja bem, para cada iteração do for de linhas, eu vou percorrer as minhas colunas. Então, significa que eu vou precisar de outro for aqui dentro para percorrer as minhas colunas. Então, iniciando aqui a minha variável de colunas em 0, já que o índice começa em 0, não é isso? Enquanto esse índice for menor, quantas colunas eu tenho? 2. Então, for menor que 2, eu incremento aqui o meu valor do índice de colunas. Então,
para a iteração do L0, eu vou ter o C valendo 0 e valendo 1. Ele sai e incrementa o L passa a valer 1. Então, eu tenho a iteração do C valendo 0, valendo 1. Ele volta aqui e incrementa, o L passa a valer 2. Então, tenho mais duas iterações, o C valendo 0 e valendo 1. Beleza? Vamos lá. Vamos escrever na tela esses dados. Então, aqui, ó, debug log. Primeiro eu vou escrever aqui linha e o número da linha, que está na variável L, certo? Coluna mais o conteúdo da variável C, que indica coluna. E agora o valor. Debug log. Ok. A minha matriz dist com os meus índices de linha e coluna. Então, olha como foi fácil. Tá vendo? Parece complicado, mas na verdade não é. Ok? Então, eu fiz um for aqui simplesmente para percorrer as linhas e para cada iteração de linha, eu percorro as colunas e imprimo esses valores no meu console. Vamos salvar? Salvando. Vamos vir para Unity. Eu não anexei ainda não, deixa eu ver, né? Ainda não. Opa, deu um errinho aqui. Vamos ver? Então, aqui na linha 6. Vamos ver aqui o nosso erro na linha 6. Ah, tá, aqui, ó. Olha o erro aqui, ó. Erro grosseiro, né? Eu iniciei um new dist, mas na verdade não é, né? Um new int, tá, gente? Então, erro grosseiro aqui que eu cometi, certo? Vamos corrigir esse erro. Agora tá certo, ok? Vamos voltar aqui, espera ele atualizar. Beleza, vamos vir para o console e rodar o nosso programinha. Nada. Opa, vamos ver o que está de errado ainda. Ah, não, está de errado que eu não anexei, né? Muito simples. Então, vamos pegar aqui o nosso array matriz, colocar ele aqui na nossa câmera, joia, e rodar o nosso joguinho, nosso programinha. Beleza, olha aí, ó. Então, na linha 0, coluna 0, eu tenho o valor 1 da cidade 1. Na linha 0, coluna 1, eu tenho o valor da distância 200. Então, na linha 1, coluna 0, eu tenho cidade 2. Na linha 1, coluna 1, a distância. Linha 2, coluna 0, a cidade 3. Linha 2, coluna 1, a distância até a cidade 3, 300. Ok? Então, muito fácil aí. Criamos uma matriz, um array bidimensional, onde nós criamos, usamos dois índices aí para percorrer e preencher o nosso array, a nossa matriz. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar no joinha para ajudar, certo? E se inscrever no canal para estar sempre recebendo as novidades, aí, os novos vídeos, novos cursos, novos módulos e por aí vai, tá bom? Aí tem os contatos, o Twitter, o blog, o e-mail. Dúvidas e sugestões postem nos comentários ou mandem por e-mail, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.